Bem, esse CD, Ainda Existe Uma Cruz, ele traz uma mensagem assim, que Deus tem falado muito ao nosso coração sobre o Evangelho, a essência do Evangelho, porque hoje em dia a gente ouve tantas coisas sendo pregadas e muito poucas vezes a gente ouve aquela essência mesmo do que Jesus falou, né? Quem quiser vir após mim, se você quiser ser um seguidor de Cristo, você vai ter que fazer simplesmente isso. Negar a si mesmo todos os dias, dia após dia, carregar a sua cruz e seguir os passos do Senhor, né? Ser como Ele foi. Então nós queremos voltar a essa mensagem tão simples, mas que hoje em dia muitas vezes é negligenciada. Então as pessoas procuram o Senhor por tantos motivos, mas na hora do vamos ver, na hora de sacrificar, na hora de se entregar ao Senhor, na hora de fazer a vontade do Senhor, as pessoas muitas vezes abandonam a fé, né? A cruz, como diz o nosso pastor, né, Márcio, é quando a nossa vontade cruza com a vontade de Deus e nós escolhemos a vontade de Deus para nós. Então é um lugar de morte, é um lugar de morrer para o nosso eu, né? Estar com o Senhor no centro, não nós mesmos. Então nós estamos crendo que com essas canções, essas mensagens, nós vamos ver o Espírito Santo assim, usando essas canções para despertar esse compromisso, essa entrega na vida de cada cristão, que afinal de contas, ser cristão é ser parecido com Cristo, né? E fora isso, nós temos muitas canções assim diferentes, né, André? São assim, muito alegres. As canções falam de um novo tempo que nós temos vivido como igreja. Eu tenho certeza que não é só o Diante do Trono, mas é algo que o Espírito Santo está fazendo em toda a terra, né? Profetizando a volta do Senhor, a glória do Senhor. Então vocês vão ouvir como que tem um som diferente nesse CD, porque é um novo tempo. Eu tinha algumas músicas para escolher, né, no repertório do CD, e o Senhor me falou claramente, não, essas músicas são de um velho tempo, agora é um novo tempo, essas aqui agora você vai deixar, né, na sua história, na gavetinha, né? Então, ano passado foi um ano de cantar muito sobre a nossa esperança, né? Foi um CD muito chorado. Esse ano é um CD de muita celebração e dessa entrega ao Senhor mesmo. Cláudio Conceição, Jornal Rio Grande Gospel. Qual é o papel que o Rio Grande do Sul vai desenvolver nesse projeto nacional que vocês vêm realizando? Por que Rio Grande do Sul, nesse tempo de celebração, onde fala tanta coisa a respeito do Sul, frio, lugar duro, lugar complicado? Por que está sendo realizado aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, esse oitavo CD? Bem, quando a gente terminou a gravação ano passado, a gente já começou a orar por onde seria a gravação esse ano. E a primeira cidade que veio ao meu coração foi Porto Alegre, eu me lembro ainda no mês de julho. E nós passamos assim o segundo semestre orando, conversando, várias vezes a gente se reunia como liderança e a gente conversava, tem que definir. E surgiam algumas outras cidades com, às vezes até assim, propostas para receber o evento, porque graças a Deus hoje até algumas prefeituras querem que o evento aconteça na sua cidade. Isso é uma bênção, né? É uma conquista para o povo de Deus, né? Fazer a prefeitura, o governo incentivar eventos evangélicos. Mas Porto Alegre continuava no meu coração. E eu sei que quando chegou no finalzinho do ano, a gente tinha que decidir, porque já tinha que começar a fazer as coisas acontecerem, né? E realmente Deus falou, claro, Porto Alegre. E aí a gente começa a pesquisar, a gente começa a perguntar ao Senhor o porquê. E uma das ênfases principais nesse CD é sobre a unidade. E nós entendemos que Porto Alegre tem um significado muito importante na unidade da igreja por causa de toda a história da própria região, de ter um movimento separatista, não é verdade? A Farroupilha. Então todo esse passado do Rio Grande do Sul, nós conhecemos alguns ditados, assim, algumas pessoas dizem que o gaúcho tem mais orgulho de ser gaúcho do que de ser brasileiro. É verdade?
Então, assim, tem muitas coisas lindas também, né, na tradição gaúcha. Nós temos sido muito bem recebidos, né, o carinho, o calor humano aqui, assim, as pessoas têm nos recebido muito bem. A culinária do Sul, o Brasil ama o Sul, ama o Rio Grande do Sul, né? O churrasco, né, conquistou o Brasil inteiro, é uma comida conhecida internacionalmente. Mas essa questão da divisão é que é, assim, algo especial que o Senhor colocou no nosso coração para nós ministrarmos nessa gravação. E nós acreditamos que por esse histórico do Rio Grande do Sul é um lugar profético para nós declararmos isso, né? Que nós não aceitamos nenhum espírito de divisão no meio da igreja, que é o nosso principal foco. Por quê? Porque se a igreja, o povo de Deus, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai sarar a nossa terra. Então a gente vai estar fazendo, né, um momento especial para orarmos pela unidade entre a igreja do Senhor, os pastores, os líderes, de todas as denominações. A Soné pode falar melhor sobre esse momento, né? Tem até uma música que ele vai cantar sobre isso. Então eu acho que, por que Porto Alegre, por que o Rio Grande? Eu creio que é principalmente por causa desse aspecto da unidade. Ana Paula, Marconi, jogando Igreja Betel. Exatamente nesse sentido de unidade, a tua música fala dos únicos mais ou menos assim. Que a nossa unidade vai trazer a glória do Senhor e o Brasil e o mundo saberão que Jesus Cristo é o Senhor. Na realidade, a gente vê os eventos do Diante do Trono, tem reunido milhões de pessoas, que nenhuma igreja evangélica tem esse número todo de membros. Então, na realidade, ele tem tido um papel nessa unidade de colaborar. Qual é, na sua visão, qual é o papel do Diante do Trono para a unidade da igreja brasileira? Eu creio que é algo que já vem acontecendo mesmo. Todas as cidades que a gente vai, as igrejas todas se reúnem, né? É interessante a gente ver pessoas de todas as denominações. Nenhuma igreja tem um número de pessoas tão grande, uma igreja apenas, né? Então é o corpo de Cristo naquela cidade, naquela região que se reúne. Mas agora, eu acredito que o papel do Diante do Trono é de claramente levantar essa bandeira, entende? De nós declararmos mesmo, olha, unidade, vamos acabar com a divisão, vamos acabar com as intrigas, com essa coisa de uma igreja competir com a outra, de pastores muitas vezes, né, que não se falam, coisas assim que não devem existir no nosso meio. Nós voltamos da Indonésia no mês de maio, né, muito impactados com a unidade do corpo de Cristo lá, a partir da liderança. Nós participamos na Indonésia de uma conferência nacional de oração, onde 500 pastores de denominações diferentes acenderam uma tocha. Cada um tinha uma tocha na mão. Nós nunca vimos algo assim aqui no Brasil. E ali, que é considerado o maior país muçulmano do mundo, os cristãos, eles deixam essas diferenças que são tão pequenas entre nós, deixam elas realmente em segundo plano. Por quê? Porque quando existe perseguição, eu acho que esse sentimento de unidade, esse amor, ele fica aguçado. Porque você encontrar um cristão é algo maravilhoso, não importa qual igreja, não importa o título que ele carrega, a bandeira que ele carrega, ele é um cristão. Mas aqui nós temos tanta liberdade, né, que às vezes a gente começa a se apegar nessas coisas tão pequenas, que o inimigo encontra lugar, né, para poder realçar essas diferenças. Então nós voltamos de lá muito impactados. A sociedade na Indonésia tem sido impactada pela unidade da igreja. E tudo foi se encaixando, né? Porque essa viagem foi antes da nossa gravação e a gente foi vendo realmente que esse é um novo papel que eu creio que o Diante do Trono tem, de claramente anunciar a mensagem da unidade. O pastor André vai cantar, eu queria que ele falasse um pouco sobre essa música. Ele é pastor também, né? Viaja muito, vê muitos pastores. Tudo que nós vamos estar ministrando amanhã, nós temos um privilégio muito grande de ministrarmos antes na igreja, né? Na nossa igreja. Então nós passamos por experiências, vivenciamos aquilo que nós ministramos. E essa ministração, principalmente da unidade, na igreja tem sido um impacto muito grande, né? Inclusive essa semana nós estamos tendo uma semana de santificação na igreja, lá em Lagoinha, onde toda a igreja está indo para as reuniões todas as noites,
se arrependendo dos pecados, né? Se lavando no sangue de Jesus e tendo esse tempo de remissão e de perdão, né? Então nós fazemos muito isso, o Senhor nos dirige, nós temos essa bênção de ver o fruto na própria igreja, né? E essa música onde nós vamos estar cantando Faz-nos Um, que o irmão citou, os pastores vão estar durante todo o tempo, né? Como a Ana Paula falou na gravação, tendo esse momento, registrando essa realidade de perdão, né, que vai estar sendo clamado diante do Senhor. E essa música vai ser um marco para a vida de famílias, né, para a vida principalmente de líderes, né, porque são, como a Ana Paula falou, as mínimas coisas que nos separam. Então é interessante que até para essa gravação, para os ensaios eu participei mais da parte final, né, por causa das viagens que eu tenho feito e claro que com consentimento da Ana Paula, do Sérgio, né, tudo na paz, né, e eu falei, Ana, eu preciso da letra das músicas, né, o mais rápido possível, para poder absorver o que vai ser ministrado, porque não é subir para cantar, né, você ministra, né, então eu preciso absorver essa mensagem. E eu posso dizer que para a minha vida, né, foi uma mudança de vida, quando eu tive o impacto, porque eu não fui participando de ensaio por ensaio, eu recebi o impacto como os irmãos também vão receber. E é algo muito maravilhoso, é algo que vai transformar as vidas, vai trazer unidade sim, vai trazer uma nova forma algo que já é real, mas que Deus vai purificar, vai lavar os nossos olhos para nos fazer enxergar ainda mais essa unidade, né, que Deus tem preparado. Vai ser bom demais. Eu creio que essa questão da unidade é como você falou, ela já é real, a gente é que precisa despertar para ela, porque a palavra diz, o corpo de Cristo não está separado. Por acaso ele está separado? Não, ele é um só, porque existe... trabalhar unido, né? São variedades de ministérios, variedades de dons, mas o Espírito é o mesmo e é Ele que opera tudo em todos. Então nós temos que despertar para isso, né? Respeitar a diferença, respeitar e até admirar. Olha, tem uma visão diferente da minha, é porque talvez eu seja o nariz, ele é o ouvido, o corpo é assim, né? Então nós temos crido que essas canções vão trazer esse impacto, esse despertar dessa realidade que já acontece, né? Não só essa unidade que a gente precisa vivenciar como igreja no Brasil, mas abrir a nossa visão de que a igreja do Senhor ela está no mundo inteiro, né? E as culturas são diferentes, somos tão diferentes, mas aquilo que nos une é muito maior, né? É um só Senhor, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, uma só vocação, né, que nós temos. Então, o que nos une é muito mais forte. O mundo precisa ver isso. Quando na letra da canção diz assim, que essa unidade vai trazer a glória do Senhor, é porque nós estaremos preparando o caminho para a manifestação do Senhor, né? A palavra diz em João 17, né, que Ele nos deu a sua glória para que sejamos um. Então vamos ser um e a glória do Senhor vai se manifestar. Ana Paula, essa questão, voltando ao que você falou, que as músicas eram bem novas, tá? Então a gente ficou sabendo aí, boa parte aí das 12, 11 delas, fazem 30, 40 dias aí, mais ou menos, que você andou compondo, né? E como é que é assim chegar um mega evento como vai ser esse, faltando 40 dias e não tem ainda todas as músicas prontas? Como é que é essa questão de compor a música e, de certa forma, meio sob pressão, tinha que estar com toda pronta para a gravação? Na verdade, no mês de maio, eu compus as últimas 4 canções. Então, foi até durante a viagem na Indonésia, como essa música da Unidade, 4 músicas das 11 foram as últimas compostas durante essa viagem. Então, as informações estão um pouco, né? Mas realmente, eu coloquei todo mundo para orar. Falei, meu pai sempre falava, né? Filha, eu tenho orado para que as canções do céu, as canções mais lindas que existem na face da terra, vocês venham compor, e ele sempre nos encorajando. Eu falo, pai, ora mesmo. Porque até o começo do ano eu não tinha todas as músicas. E geralmente
no final da última gravação, leva um ano assim, eu já começo a compor. É o dia a dia, não é aquela coisa que agora eu vou compor pro CD. Não, é o dia a dia, né? E realmente eu não estava compondo. Então eu falei, pai, hora mesmo, falei com o grupo, nós nos reunimos, eu falei, gente, vamos orar, porque Deus falou que vai ter gravação, então vai ter música. Então foi muito legal, assim, à medida que as músicas iam chegando, todo mundo ia vibrando, sabe? Olha a música, glória a Deus, música linda, Deus deu. Até que chegou nesse ponto que eu falei pra vocês, né, de ter que escolher. E algumas o Senhor falou pra mim, não, essas são de um velho tempo e essas não vão entrar, não. Então, é no dia a dia mesmo, a gente não senta, né, André, pra falar assim, vamos compor pro CD. Não é bem assim mesmo. Quanto ao estilo musical, você fez parte do King's Kids. Sim. O André ainda garotão, ainda na época, você adolescente. Na realidade, esse estilo de música, danças, coreografia, você acha que tem alguma coisa dentro do King's Kids que acabou influenciando Diante do Trono? Eu não tenho dúvida nenhuma. Por quê? Porque faz parte da nossa formação. Né? Eu me lembro que eu tinha 13 anos quando nós recebemos um telefonema lá em casa. Eram os dirigentes, Moisés e algumas outras pessoas também responsáveis, nos convidando para fazermos parte da primeira equipe no Brasil. E na época, né, a primeira equipe nós não conhecíamos, ninguém sabia o que era e tal, mas o meu pai conhecia o Jimmy, os líderes da Jocum no Brasil, e minha mãe, a gente era muito novinho, deve ter 11, né? Minha mãe estava meio com medo, falou, o quê? Meus filhos viajarem 40 dias, 40 dias com pessoas que nós não conhecemos. E o meu pai falou assim, não, Rê, vamos deixar, vai ser uma bênção para eles. E nós fomos naquela primeira equipe. E foi um impacto. A minha vida, eu tenho muitas lembranças da minha conversão com 8 anos. Depois parece que eu dou um salto, assim, eu chego nos 13. Então, a minha experiência com Deus, sabe, de entrega, minha visão missionária, a visão de evangelismo, da dança e da música juntos, né? Na nossa igreja, nós nunca tínhamos dançado. Então, quando eu voltei, naquele mesmo ano, né? E a Ana está aqui para justificar. Quando eu voltei, naquele mesmo ano que a gente ficou em janeiro, né? Nós abrimos um grupo de dança na igreja. Hoje nós temos dança, né? Uma dança profissional, já posso dizer assim, né? Em todos os cultos temos mais de 20 grupos de dança. Então eu posso dizer sim que King's Kids foi uma grande influência para nós, para nossa família. E eu me lembro que há 12 anos atrás eu vim a Porto Alegre para liderar uma campanha de King's Kids aqui, né? No Rio Grande do Sul. Eu fui coreógrafa naquela época. E foi a primeira vez que eu vim, estava muito quente, agora está muito frio, mas estava muito quente. Então marcou muito a nossa vida essa experiência. Eu me lembro também que o chamado, né, ministerial foi algo muito forte que aconteceu através de King's Kids na minha vida. O Dedé também foi para Amazônia. Você veio para cá, eu fui para Manaus. Estava quente lá também. Lá está muito quente, Manaus e Venezuela. E para nós é muito forte essa realidade, né? Fomos formados ali, né? Depois, quando nós voltamos para a igreja, nessa mesma época, começou um grupo de louvor na nossa igreja diferente, que foi o El Chamar. Não existia nada semelhante no meu evangelho, que era uma orquestra de metais, né, um grupo de metais, e um pequeno coro, que não é um coral assim grande, as músicas eram mais jovens, era um coro assim bem jovem, bem diferente, né? E foi nesse mesmo ano, foi um ano muito marcante, né? Primeira viagem de King's Kids, começo do El Chamar, e nós entramos. Eu lembro que eu era a mascotinha do grupo, 13 anos. E foi ali que eu aprendi a cantar, né? A gente também fazia coreografias. Então, nossa formação remota a esses tempos mesmo, os princípios, o gosto musical, o Diante do Trono, o estilo musical é fruto mesmo do El Chamar. A maioria dos músicos vem dessa época. Ana, eu sou Alexandre Cunha, também do Jornal Rio Grande do Gospel e na Sara Brasil FM.
tinha uma pergunta assim, tipo, vem algumas mudanças, né? Algumas pessoas estarão, outras não. Tipo, a Nívia, o Max não estarão, como vai ser? Não vão estar, né? A Nívia não vai estar. Ela, no começo desse ano, foi um momento assim, muito difícil a gente tomar essa decisão, porque a gente cresce junto, a gente é tão amigo, né? O grupo é muito assim, ligado mesmo um no outro, mas a gente tinha certeza que era o tempo da Nívia começar o ministério individual dela. Já estava acontecendo, mas agora ela precisava de mais tempo. Então, por exemplo, ela viaja muito, como o pastor André, viaja muito, não dava para participar dos ensaios, mas foi diferente que o André, em nenhum momento, a gente sente que é para ele sair diante do trono. Já a Nívia, sim. Eu creio que se algum dia a gente falar, Nívia, vamos fazer uma participação especial, vamos, que ela continua da família, né? O último ensaio agora, estava com a gente. Ela estava com a gente, o Gustavo. O Gustavo, como arranjador, também ajudou numa das canções a fazer, principalmente as partes mais eletrônicas, né? Ele trabalha muito bem. Então a gente continua junto, mas eles não são mais desse grupo, né, que grava, mas eles continuam sendo produzidos pelo Diante do Trono. E o Max fez todos os arranjos do vocal, então ele participou de todos os ensaios, mas ele também chegou num novo tempo de Deus para a vida dele, e ele não está mais conosco, nem cantando, e nem é membro mais da nossa igreja. Ele está como líder de louvor em outra igreja, mas a gente continua se relacionando bem, graças a Deus. Ana, na coletiva de imprensa do sexto congresso, quando a gente perguntaram sobre gravidez, você respondeu que você acreditava que quando chegasse esse tempo seria um romper, algo profético. E eu inclusive, estou muito feliz de poder ter estado lá e estar aqui para essa promessa cumprida. Mas e agora? Como você pode falar um pouco se o impacto dessa promessa vai impactar de alguma forma essa gravação, sobre as ministrações? Tem algum impacto, algum quê disso nessa gravação? Ah, com certeza. Porque todas as músicas do Esperança, né, elas surgiram assim nessa angústia. Porque foram quase 3 anos tentando engravidar. Então, quem passa por esse processo sabe como é doloroso, né? E outras esperanças que cada pessoa tem, que enquanto elas não se realizam, é difícil, né? Como a gente chora na presença de Deus. Como a gente tem que se apegar às promessas e falar, Senhor, eu te adoro, eu creio na tua promessa, eu descanso em ti. E aí já, essas músicas novas, elas já... a maioria delas eu não sabia que eu estava grávida, mas elas já eram assim, diferentes, né? E por isso que eu falo de um novo tempo, né? São muito alegres, elas são muito fortes, elas são assim, vocês vão ver, assim, elas têm um som diferente, elas têm uma letra diferente, né? E eu creio que realmente é um romper de Deus na minha vida, no ministério, e eu creio que para toda a igreja. Quando nós somos assim, levantados por Deus, eu acredito que a nossa vida toda é uma profecia, sabe? Que as pessoas podem olhar para nós e ver uma história de Deus, ver uma mensagem. Né? Então elas olham para o nosso casamento, elas veem algo que Deus quer falar, elas olham para os fatos, os eventos da nossa vida. Né? E como nós temos sido levantados na nossa nação, eu creio que toda a nação está vendo algo de Deus, né? Não só para nós, mas uma mensagem para todos. Né? Ana, Rosileia, da Rede Mensagem FM e Jornal Cristão. A gente soube que vocês costumam destinar parte das vendas do CD para entidades carentes, negócios, né? É sempre assim, todos os CDs, dessa vez, a mesma coisa, o percentual, como funciona isso? Tá. Bem, durante a gravação, desde a gravação em São Paulo, nós temos feito a arrecadação de alimentos não perecíveis, né, aqui no frio, né, cobertores, agasalhos, e isso tudo é direcionado, né, para pessoas carentes. A Defesa Civil nos ajuda com essa distribuição do que é arrecadado durante a gravação. Toneladas de alimentos, né, são arrecadados, graças a Deus. Mas com relação aos recursos advindos das vendas dos CDs, já são projetos específicos que são mantidos integralmente
por essa Entidades já sustentam já. Exatamente. Porque quando o Diante do Trono gravou o primeiro CD, em 98, nós fizemos esse compromisso. Nós fomos, assim, guiados pelo Senhor. Porque o nosso pastor estava voltando de uma viagem da Índia e lá ele foi muito tocado pela miséria e também pela realidade que existe lá, terrível, que é a prostituição infanto-juvenil. Então ele voltou falando, Deus, o que o Senhor quer que eu faça, né? E nós estávamos começando o projeto de gravação. Isso no final do ano de 97, no segundo semestre, mês de outubro. E aí ele falou assim, olha filho, então vamos gravar o CD, mas com as verbas do CD nós vamos sustentar a obra missionária lá na Índia. Então foi o primeiro trabalho, levou 1 ano e meio depois que o CD começou a vender, para nós termos dinheiro, para podermos enviar 2 missionárias que foram primeiro. E hoje, para a glória do Senhor, né, mais de 200 meninas já passaram pela nossa casa lá. E é uma casa mesmo, não é assim, é uma família, elas são cuidadas, lá elas moram, lá elas vão para a escola, vão para a igreja, tem tudo que elas necessitam, tratamento médico. Elas são tratadas como princesas, tudo mantido pelo Diante do Trono. E a gente quer dar novos passos, né? Temos hoje também um abrigo de crianças em situação de risco em Belo Horizonte. Esse abrigo é para crianças que os juizados de menores encaminham. São crianças de famílias que as famílias não podem cuidar, né? Sofrem maus tratos. E outras que realmente estão para adoção. Então são crianças de diferentes histórias e que nós cuidamos, né? Como o Diante do Trono é um ministério da Igreja Batista da Lagoinha, e a Igreja da Lagoinha hoje possui mais de 100 ministérios, né? Nós temos uma fundação, então uma coisa ligada com a outra. São muitos ministérios, né, de apoio e como igreja nós... É um braço, nós trabalhamos. E o Dedé também tem muitos sonhos, né, Dedé? A gente tem muitos sonhos para fazer com esses recursos que Deus tem nos dado. Queria falar aos pastores, o pastor Rudinei do portal, o primeiro portal que está surgindo no sul, Manaus do Sul, né? E eu estava lendo a carta profética ali, né? Os pastores têm que assinar. Eu queria que você voltasse a falar um pouquinho do sul. Porque lá no texto de Isaías diz que o sul não retenha. E a vinda de vocês aqui realmente é um novo tempo de Deus para o Brasil, começando do sul do Brasil. Amém, amém. Então eu gostaria que você deixasse para todos nós um pouquinho sobre esse sul. Amém. Nós passamos ali, estamos acompanhando. Eu falava com o pastor há um tempo. Eu tenho um membro da minha igreja que hoje está lá no centro de treinamento do Ministério de Tronos. Que bênção! O segundo já foi para lá, então você é um tempo de Deus para aqui para o Rio Grande e para o Brasil. Então acho que você poderia falar um pouquinho mais do nosso sul aqui. Amém. Tá bom? Ano passado eu estive aqui ministrando, né, e inclusive eu dei até a palavra aqui falando que a gravação seria aqui. Foi um anúncio, né? Foi um anúncio aqui, o pessoal... Onde que foi? Foi lá em São Leopoldo. Em São Leopoldo, e foi muito bom o tempo que nós tivemos ali. Tinha muitos jovens, né, muitas das pessoas naquela ministração. E nós saímos com o coração assim, bem impactado, muito feliz, mas também sabendo que Deus tinha muito para fazer aqui, né, nessa cidade, aqui no sul. Né, e a resposta veio realmente com a gravação. Tem coisas que a gente pode falar do antes e do depois, né? Porque eu creio que o antes, todos nós sabemos como é, e nós vamos ver o depois, né? Da gravação, né? Seja a divisão, seja a frieza mesmo, né? Separações que existem entre as igrejas. É a direção que o Senhor trouxe, né? Para o sul, que é um retrato, né? Vamos dizer assim. Né? E nós não temos essa impressão de vir para cá, tipo assim, nós somos os profetas que já estão indo para consertar, né, o sul. Não, nós somos uma nação e unida, estamos tomando, né, a brecha do sul, né, essa situação, para nos humilharmos diante do Senhor e clamarmos por um novo tempo para o sul. Então é assim que nós vemos. E ano passado, quando estava aqui,
E tendo as ministrações, né, nós ministramos, foi um bom tempo na noite, e nós voltamos com essa certeza que Deus ia fazer algo realmente novo. Os céus do sul vão ser novos céus, em nome de Jesus. Eu creio mesmo que vai vir do sul uma onda que vai encher o Brasil todo, né? Rio Grande, né? É um Rio Grande que vai fluir mesmo daqui, né? Então eu não tenho dúvidas, como o André falou, que é a nação, né? Nós não queremos chegar aqui como não é a nossa terra, né? Nós estamos aqui como irmãos, como família de Deus, e para somar com o que vocês têm feito. Eu creio que, como em todos os lugares, o Senhor tem os seus valentes, né? Vocês têm resistido aqui, vocês têm dado as suas vidas, e nós queremos encorajar, nós queremos somar, nós queremos ajudar, queremos construir juntos o que vocês já têm feito aqui, né? Tem dado mesmo as suas vidas para construir um alicerce. Nós ouvimos muitas pessoas dizendo que as igrejas são pequenas, né, comparadas com outras regiões do Brasil, que tem um crescimento muito maior de igrejas. Mas eu creio assim que é como o fermento, né? O Senhor Jesus disse que o fermento a mulher esconde em 3 medidas de farinha, e quando você percebe, ele leveda toda a massa, ele toma conta de tudo, né? Eu creio que o Senhor quer mesmo que os caminhos sejam endireitados, mas o fermento está aí. E quando o fermento tomar conta de tudo, nós vamos ouvir, né, esse crescimento, nós vamos ouvir do romper, nós vamos ouvir o depois, né, desse momento profético ali amanhã, grandes coisas que o Senhor vai fazer. Mas nós não temos dúvidas que o fermento está aí, né? Os valentes do Senhor estão aí. Porque ela está falando que eu estive em Salvador depois que nós estivemos lá já 2 vezes ministrando. E são testemunhos, irmãos, maravilhosos do que está acontecendo em Salvador, das igrejas, das famílias. Então, assim, há uma convicção no nosso espírito muito grande, sabe? A gente fica até emocionado, né? Porque é algo do Senhor para a nação, é algo que nós temos essa convicção muito grande do jardim que vai brotar aqui no solo do sul, né? Então é um tempo de louvarmos o Senhor e entregarmos a nossa vida para o que o Senhor vai fazer amanhã. Vai ser maravilhoso, né? Vai ser... Bom, já caminhando para o final, deixa eu 3 perguntas. Vamos lá. 2, 3. Na verdade não é uma pergunta, é uma constatação. Há 3 anos atrás, na primeira cruzada profética realizada aqui, quando André veio, o pastor Márcio veio também, e ele trouxe um testemunho de que aproximadamente 20 anos atrás, ele vinha ao Rio Grande do Sul buscar o avivamento aqui. E nesse tempo eu não era nem convertido, muitos de nós aqui talvez não fôssemos crianças, né? Teve um tempo que ele veio buscar algo aqui e levar para Minas Gerais, né? E hoje nós temos que é o tempo da segunda glória, a casa de Deus vai ser visitada e sacudida, né? Pela presença do Senhor. Então, é algo que Deus está fazendo aqui, com certeza vai estar acontecendo. Eu creio. Ana, na música Coração Todo Teu, se diz mais ou menos assim: riquezas, prazeres, confortos, elogios e fama, nada disso pode ocupar meu coração. Dá-me, Senhor, um coração quebrantado. Por outro lado, o Diante do Trono tem reunido 2 milhões de pessoas. Fala um pouquinho sobre a questão fama, coração quebrantado, como fica a posição nesse sentido. O coração é a chave, né? O Senhor diz, a palavra diz: filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então o coração, ele é o mais importante, né? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. O coração é enganoso, cuidado com o coração. Então, por exemplo, nós estamos nesse hotel, que é tão lindo. Todos nós do grupo ficamos assim: meu pai, né? Que privilégio, que delícia, né? Que comida maravilhosa, que recepção que nós estamos tendo nessa cidade e tal. E algumas pessoas do grupo já chegaram para mim e falaram: ai, Ana,
a gente já fica orando, Senhor, dá-me a mesma alegria quando eu for deitar numa casinha bem humilde no meio do mato, que o Senhor me mandar. Né? Porque o problema não é a riqueza ou a pobreza, o problema é o coração. Não é você ser reconhecido ou não, não é você ser aplaudido ou não, é o coração. Como você lida quando você tem e quando você não tem, né? Qual é a sua reação, qual é a sua motivação, né? Nós temos que estar constantemente pedindo ao Senhor, limpa o meu coração, que o meu coração seja só teu, que nada ocupe o meu coração, porque eu quero ser contente, né? Como diz o apóstolo Paulo, na fartura, na escassez, como o Senhor quiser que eu viva, a circunstância que o Senhor me der para viver, né? Que eu possa ser contente, né? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. É bem nesse contexto que o apóstolo Paulo falou essas palavras. Então a gente canta nessa música, é isso, Senhor, dá-me um coração que é todo teu, que saiba ser contente, que saiba viver, né, te louvando, te dando toda a glória, não retendo nada para mim, mas dando tudo para o Senhor. Então é por aí a mensagem dessa música, né? Cada um às vezes vai ouvir, vai receber algo para si, né? Do jornal Rio Grande do Norte, queria saber assim, onde nasceu, né? Quando que nasceu, melhor dizendo, a consciência desse chamado de ser referência da igreja no Brasil, referência nacional. Como é que nasceu a consciência desse chamado? A consciência, né? Eu não sei, né, Del? Eu acho que cada eu dia, posso né? falar o que eu vi quando, assim, o Diante do Trono começou a ter um crescimento muito grande. Eu não estava aqui. Eu recebi as ligações da Ana, da minha mãe, falando, né, o que estava acontecendo. Porque até ali, por mais que sempre nos envolvemos na obra, né, a gente sempre estava dentro da igreja, né, e aquilo tomou uma dimensão que saiu das quatro paredes da igreja. Então eu só ouvi a reação, né, a reação é que realmente foi algo que Deus fez, não foi nada, não se programa isso, né. Então quando eu falava, mas tanta gente converteu, tanta gente foi curada, olha, o lugar estava cheio, as pessoas estão recebendo, né? Então isso aí foi algo que, o tempo, acho que isso aconteceu, foi quando foi o CD Exaltado, aí fomos tomando mais ainda uma consciência do que Deus tinha para fazer. Eu acho que no Águas a gente assustou. No Águas foi um susto, né? Aquele tanto de gente. Não esperava, foram 70 mil pessoas. E no Águas foi em julho, né? Na passagem do ano, a nossa igreja tinha reunido 20 mil membros no ginásio lá de Belo Horizonte, do Mineirinho. Então a gente esperava que na gravação fossem os 20 mil da nossa igreja e mais uns 20 mil, vamos supor, que viessem de outras igrejas, caravanas, porque os irmãos falavam, nós vamos. Só que foram 70 mil, a gente ficou assustado. Foi um engarrafamento. Eu, para entrar, eu tive que passar por baixo de um arame farpado. Nós entramos no meio do povo mesmo. Não tinha como chegar no portão, não tinha. Foi muito engraçado. Então, assim, a gente realmente foi tomando consciência aos poucos de que Deus estava nos levantando, né, para sermos esse referencial. Agora, eu me lembro também no Mineirão, que foi o ano seguinte, porque foi o primeiro evento num estádio, assim, uma gravação num estádio. Muitos anos atrás, quando houve um evangelista que veio ao Brasil, foi assim, tão pouquinha gente no estádio. Então para nós era um desafio nós irmos para o estádio. E não era 5, 6 horas da tarde, o estádio estava lotado. Aí o meu irmão chegou para mim, Ana do céu, você tá famosa. Eu falei, por quê? Ele falou, o estádio tá lotado. Eu falei, não acredito, ai meu Deus do céu. Então aos poucos, né, a gente ia assustando assim com essa resposta, com essa sede, né, das pessoas, a gente ouvindo as caravanas, gente que até pra cá, pra vir pro Rio Grande do Sul, gente saindo de Belém do Pará. Tinha 3 ônibus que eu conheci. Quantos? 700 caravanas cadastradas na cidade. Só em Belém eu tive alguns meses, nem sei mais quanto que eu tive, mas lá
E quando nós estivemos lá, tinham 3 ônibus de Belém, são 3 dias, né, de viagem pra cá, pra Porto Alegre. Isso tudo foi assim, né, nos marcando e nos mostrando assim, olha, Deus está trazendo para vocês uma responsabilidade, né. Eu queria voltar um pouquinho assim, né, essa consciência então foi acontecendo, mas eu creio que a preparação vem desde a nossa infância. Porque eu não me cansei, não canso de me lembrar, né? Meus pais sempre falaram, olha, vocês são referencial, né? Às vezes a gente, principalmente na adolescência, sofria um pouco, porque queria vestir uma roupa assim, aí papai fala, volta, vai trocar de roupa, né? Deixa eu ver, deixa eu conferir, né? Fica de frente pra janela, deixa eu ver se precisa pôr uma na água. Nenhuma menina usava água, eu usava água, né? Aí, então, coisas pequenas assim, mas que foram nos preparando. E meus pais falavam, isso não é peso, é privilégio. Isso não é peso, é privilégio. Ah, privilégio, que não sei o quê. Mas aos poucos, né, a gente foi absorvendo mesmo. Como é bom, né, como família, você desde criança ensinar os seus filhos, não por ser filho de pastor. Eu acho que todo cristão tem que ter essa consciência de que é um referencial. Então hoje é mais tranquilo, né? Papai sempre levava a gente em enterro, casamento, tudo já que tinha. Que estava com meus primos em casa e estávamos brincando ali, aí meu pai chegou e falou assim, quem quer ir no parque? Aí todo mundo falou, eu quero. Fomos eu e meus mais 2 primos meus, entramos no carro, aí meu pai estava assim, você tem que descobrir qual parque nós vamos. Aí cada um falava o nome do parque, e ele rindo no carro, né? A gente era criança. Aí depois chegando, falando, nós vamos no Parque da Colina, é o nome de um cemitério, né? Levou a gente pro velório. Crescemos assim. Lá tem um lago, tem muito verde, aí eles ficaram brincando lá. Mas sempre levou a gente, né? E ele sempre fazia a gente cantar. Sempre cantava na frente das pessoas, orava. Eu já saía assim com ele e falava, pai, eu não vou cantar. Ele não falava nada, chegava lá, minha filha Ana Paula vai cantar agora. Então assim, a gente foi sendo treinado, né, a ministrar, a orar pelas pessoas, pelos doentes, quantas vezes, né, visitar em hospital, orar com pessoas. Então, a consciência mesmo da grandeza desse referencial foi, não tem tanto tempo, mas desde a infância a gente tem sido preparado para isso. Bom, já caminhando mesmo para o final, eu queria que o pastor André falasse um pouco do lançamento do CD Milagres. Esse ano vai ser uma novidade, pela primeira vez o Diante do Trono vai gravar um CD ao vivo, né, que é o nosso CD anual, mas vai também lançar um CD. Então o CD Milagres ele foi gravado durante o nosso 6º Congresso Internacional de Louvor e Adoração, lá em Belo Horizonte, e amanhã à noite a gente vai ter o privilégio, né, de ver o pastor André ministrando. Eu que gostei. Eu acho que é assim, quando nós vimos essa oportunidade, né, porque é uma festa para o Senhor também, né, nós vamos ter esse tempo tão maravilhoso de oração, de arrependimento, né, de quebrantamento, e a gravação acontece muito rápido. É muita coisa para um tempo que passa muito rápido, né, e esse ano, pela graça de Deus, nós vamos gravar mais cedo, às 17 horas, né, vai começar a gravação. Então a gravação, dependendo do horário terminar, nós vamos tendo um tempo a mais que é liberado pela prefeitura para continuarmos adorando, louvando o Senhor. Então veio essa direção para estarmos louvando a Deus com as músicas do Milagres, né? Que o nome já fala, né? Que é cremos nos milagres. Então vamos estar profetizando sobre os milagres do Senhor e aproveitando, né, a estrutura que foi feita, tudo que já foi preparado para continuarmos adorando aqui no Sul, né? Então é uma expectativa muito grande. Eu queria dizer, né, que vocês levem sapatos confortáveis, porque a gente vai celebrar muito no CD Ainda Existe Uma Cruz. Eu tenho certeza que a gente vai se prostrar também diante do Senhor, mas quando começar o CD Milagres, ninguém vai parar. Ainda mais que eu imagino, tantas horas de louvor, as pessoas vão estar mais livres ainda. Então todo mundo vai celebrar muito, vai se alegrar muito, porque quem já ouviu sabe que é um CD muito festivo.
né? Um CD alegre, é um CD que levanta mesmo o abatido, né? E eu falei com o meu irmão, falei, Zé, esse CD é do neném, porque foi tremendo, que a gente gravou dia 26, né? De abril? Né? 26 de março. 26. 26 de março. 26 de março. E eu engravidei dia 9 de maio. 9 de abril, né? Então, assim, no próximo ciclo eu estava fértil e foi um milagre do Senhor. Então, eu falei pra ele, esse CD é do neném, Então, vamos celebrar mesmo. Eu celebrei muito, né? A fé mesmo nos milagres do Senhor. Eu creio que muitas pessoas vão ser curadas mesmo. Nós temos essa expectativa. Então, vamos prontos para os milagres, né? Casamentos restaurados, ministérios restaurados. Não dá para imaginar a glória do Senhor que vai encher aquele lugar por tantas horas de adoração e oração. Bom, então agora a gente vai partir para a foto, né? Câmera na mão. E depois que a gente fizer essa resposta, eu vou deixar uns 5 minutinhos, suficiente, né? Bem a da vontade. Aí nós vamos partir para as exclusivas rapidinho também. Lembrando para vocês não irem embora antes de passar as orientações para o palco, senão amanhã vocês não vão conseguir subir. Ok? Então eu vou sair daqui, vocês fiquem à vontade. Pra subir, melhor.